O milionário congela ao segurar a mão da mendiga negra que nunca esteve com ele. A cena estava armada. A mansão Matarazzo, com suas torres imponentes e janelas reluzentes, parecia flutuar acima da realidade que envolvia seus moradores. A festa de gala, um desfile de diamantes e sorrisos ensaiados, avançava como um mar de rostos iluminados. O que ninguém poderia prever era o momento que estava prestes a explodir em um mar de rumores e olhares curiosos. Isabela Santos, uma arquiteta cheia de sonhos e talento, observava tudo de uma esquina, seus dedos inquietos brincando com a taça de champanhe. O peso do casamento arranjado a aprisionava como um grilhão invisível. E Rafael Matarazzo, seu marido bilionário, brilhava sob os holofotes, mas a frieza em seus olhos a fazia sentir um vazio profundo. Ele ri, mas por dentro ela não sabia. A vida de Isabela girava em torno daquela mansão colossal e do jardim que cuidava com esmero. O jardim era seu refúgio, o lugar onde a natureza a abraçava enquanto os sonhos da carreira se evaporavam. A pressão de manter as aparências, de ser a esposa perfeita, fazia seu peito apertar. Então, a porta se abriu e uma figura descalça, uma mendiga de pele escura, entrou. O mundo parecia parar. Com um olhar penetrante, ela se dirigiu a Rafael e a multidão prendeu a respiração. Quando ele segurou a mão da mulher, o choque foi palpável. Era como se o tempo houvesse congelado. A expressão de Rafael mudou. Um misto de confusão e medo percorria seu rosto. Isabela sentiu um calafrio. O que estava acontecendo? Quem era aquela mulher que parecia ter o poder de desconstruir a fachada perfeita que tanto esforçava-se para manter? Ela nunca esteve com ele. Sussurraram os convidados, as palavras ecoando como flechas disparadas. Olhares atravessaram o salão. Sussurros se entrelaçaram. A atmosfera estava carregada, como uma tempestade prestes a explodir. O seu coração martelava. Isabela se lembrou de Diego Álvares, o concorrente que a fazia arder por dentro ao pensar em suas ideias inovadoras, suas propostas arrojadas. Ele era tão diferente de Rafael, tão pulsante. E de repente tudo ficou ainda mais complicado. Rafael estava começando a se abrir, quase à força, ao vê-la interagir com Diego. Os ciúmes estavam ali, fervendo como lava vulcânica, pronta para entrar em erupção. E no meio daquela confusão, aquela mendiga havia se tornado um símbolo de algo que Isabela não havia conseguido definir. O que seu toque tinha de tão poderoso? O que ela sabia que a tinha levado até aquele ponto? A mente de Isabela girava, como as folhas secas do seu jardim dançando ao vento. Era um ciclo de ciúmes, amor renascente, segredos não revelados. Rafael planejava um pedido de casamento em Buenos Aires, algo que ele pensava ser a solução. Mas e se a verdade fosse mais sombria do que um simples pedido elegante? Enquanto Isabela observava tudo em um misto de horror e fascínio, a mulher se afastou, seus olhos lançando um olhar que penetrava na alma. O que aquele olhar significava? Havia magia, dor, talvez até esperança. E por um breve momento, a festança de prantos e risos
Virou uma tela em que um novo quadro estava prestes a ser pintado. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto a festa de gala pulsava em uma mistura de risadas nervosas e sussurros curiosos, a figura da mendiga começou a se afastar, seus pés descalços tocando o chão gelado da mansão. Rafael, ainda com a mão entre as dela, parecia perdido. O ar estava cheio de tensão. Isabela sentiu seu coração disparar. A conversa ao seu redor era como um zumbido distante. Quem é ela? Os murmúrios aumentaram, cortando o clima festivo. Em meio a tudo isso, uma sensação estranha começou a surgir no peito de Isabela. Uma mistura de alívio e medo. Mas antes que pudesse processar isso, um grito ecoou pela sala. Ela não pode estar aqui! Todos os olhos se viraram para o grupo que se formava na entrada. Era Diego Álvares, o concorrente de Rafael. Com o olhar incendiado, Isabela se encolheu, o estômago se revirando. Diego sempre fora intenso, porém agora parecia mais do que isso. Ele avançou na direção da mendiga, seu rosto fazendo uma transição de indignação para um horror genuíno. Onde você se meteu, Clara? O nome atingiu Isabela como uma bala. Clara, a mendiga, Clara! Convidados começaram a sussurrar em alta voz. Diego estava ligado a ela. O que essa conexão significava? Isabela podia sentir o chão se movendo debaixo de seus pés. Tudo isso desmoronando ao seu redor. A expressão de Rafael se contorceu em confusão. Ele soltou a mão da mulher como se ela estivesse queimando. Clara! Eu sabia que você não tinha o direito de aparecer aqui. Diego gritou, seu tom carregado de raiva e desespero. Você deveria estar longe. As últimas palavras dele ecoaram e a história de Clara começou a desvelar-se. Como um filme sendo projetado em câmera lenta. Isabela viu o rosto da mendiga mudar. Não era tristeza, mas uma determinação ardente que brilhava em seus olhos. Eu voltei, ela sussurrou, quase como se estivesse falando consigo mesma, mas todos ouviram. E o vocês não vão me parar. A multidão ficava mais agitada, alguns fazendo passos para trás, enquanto outros se aproximavam, atraídos pela intensidade do momento. A atmosfera carregada se tornava elétrica, como uma tempestade prestes a fazer seu estrago. Rafael olhou para Clara, a confusão em seu rosto dando lugar à inquietação. Isabela segurou a taça de champanhe com tanta força que seus dedos doíam. O que aquela mulher havia trazido consigo? Qual o segredo que ela guardava? Você está viva, Diego continuou, a voz falhando. Depois de tudo, depois do que fizemos. Era um lamento mais do que uma declaração. Um eco de um passado sombrio que fazia a boca de Isabela secar. Era claro que havia história ali. Algo que conectava os três. Um laço escuro que Isabela não conseguia visualizar. A realidade se transformava diante dela.
segredos e mentiras brotando como ervas daninhas. O murmúrio na sala crescia em volume. A tensão estava no ápice. A festa acabou. Alguém gritou, a voz estrondando acima de tudo. E uma onda de espanto tomou conta das pessoas ao redor. Olhares se cruzavam, e o mundo que Isabela pensava conhecer desmoronava como um castelo de cartas. Era o início de uma tempestade. Clara, com seu olhar penetrante, virou-se para Rafael, e Isabela sentiu um nó na garganta. Havia mais ali do que amor ou traição. Havia um passado, uma promessa quebrada, um retorno que desafiava todas as expectativas. A presença dela desencadeava uma série de reações inimagináveis. E bem quando Isabela pensou que poderia suportar, Clara soltou uma bomba. E eu sei tudo sobre você, Rafael. O silêncio tomou conta da sala, mais denso que a noite à sua volta. Será que Rafael poderia lidar com a verdade? E mais importante, será que Isabela conseguiria lidar com o que isso significava para ela? O futuro se tornava um abismo repleto de incerteza. E ali, no meio da excitação e pavor, a revelação estava apenas começando. Tudo parou! Os olhares se fixaram em Clara, enquanto Isabela sentia que a realidade estava escapando entre seus dedos. As palavras dela vibravam, cada sílaba cortando o ar carregado de tensão, como se estivesse em um espetáculo de horror. Mas o que viria a seguir é ainda mais inesperado. Rafael, perdendo a segurança, olhou para Clara com os olhos arregalados. O que você quer dizer com isso? Ah! Voz dele tremia levemente. Um prazer perverso brotava no rosto de Diego. Isabela se lembrou de todas as vezes que Rafael havia sido evasivo sobre seu passado. Mas agora, cada pequeno detalhe parecia se encaixar em um quebra-cabeça aterrorizante. Você sabe que não pode esconder seu passado para sempre, Matarazzo, Clara disse, o tom desafiador tão penetrante quanto o olhar em seus olhos. A multidão ficou em silêncio olhando para eles, como se esperassem uma explosão. Isabela sabia que alguma coisa havia mudado, mas o que era ainda um mistério. Diego foi mais direto, aproximando-se de Clara com um olhar ardente. Por que você voltou agora? Você não deveria estar morta. A explosão de suas palavras parecia uma bomba que fez todos à sua volta recuarem, olhos arregalados e bocas abertas. Isabela sentiu o coração apertar. Morta? Como assim? Lágrimas de confusão e medo começaram a brilhar nos olhos de Clara. Achei que pudesse recomeçar, que pudesse escapar do que sou, ela disse, a voz agora fraca, mas ainda carregada de um peso imenso. Por que você não me deixou em paz, Diego? As realizações estavam acontecendo em um ritmo frenético. Isabela deu um passo para frente, a voz tremendo. Do que você está falando, Clara? Não éramos apenas espectadores desse espetáculo. Agora estávamos envolvidos no plot twist que mudaria tudo. Por que Clara estava realmente ali? Quem era ela? Exatamente! E o que Rafael realmente sabia? Em um movimento repentino, Clara ergueu a mão. Você não sabe, mas eu sou a chave para tudo o que ele esconde. A confusão era palpável. Olhares eram trocados a cada segundo, as perguntas refletindo em cada rosto presente. Rafael, em um impulso de desespero, gritou: Chega! Você não pode fazer isso! Se você disser algo, pode destruir tudo. Era como se os elementos básicos da vida dele estivessem se desmoronando. E a certeza em seus olhos começava a aparecer uma sombra. Mas não foi a fala de Rafael que causou um efeito de choque.
Foi o que aconteceu a seguir. Clara deu um passo à frente e puxou uma pequena caixa do bolso de seu manto, abrindo-a lentamente. Dentro havia uma foto antiga, embaçada pelo tempo. A imagem de Rafael e ela, muito mais jovens, com um sorriso que esbanjava a amizade. Mas sob um cenário sombrio. Nela estavam também Diego e outra mulher, com um olhar que Isabela nunca esquecera. A própria Isabela. Um suspiro coletivo ecoou pela sala. Isabela ficou paralisada. Não pode ser! A ligação se acendeu em sua mente como um estopim. Há outras pessoas também se movimentando, cochichando. Todo mundo agora tinha perguntas. A atmosfera estava elétrica, carregada de incerteza e temores. Como você teve essa foto? As palavras não saíram. Clara olhou nos olhos de Isabela. A dor refletida nos bela. Vocês não conhecem a verdade das suas histórias. E esta é apenas a ponta do iceberg. Havia um brilho nos olhos de Clara. Uma determinação que não se apagaria fácil. Chegou a hora de lembrar. O mundo de Isabela começou a desmoronar. Cada novos vislumbres de sua vida. Seu casamento, seus sonhos, seu passado, manchados por mentiras. Entre real e fabricado ficou borrada. E com isso, o futuro se tornava um abismo. No meio da tempestade, um novo mistério estava apenas começando a se revelar. E enquanto as peças da verdade se espalhavam, um pensamento atravessou a mente de Isabela. Será que ela estava pronta para descobrir o que realmente existia sob a superfície? O silêncio na sala era quase ensurdecedor. Os convidados trocavam olhares de incredulidade, enquanto Clara segurava a foto, o peso da revelação pairando no ar. Isabela queria gritar, mas seu cérebro estava paralisado. A imagem diante dela era um eco sombrio de um passado que ela nunca soubera que tinha. Clara, o que significa? A voz de Isabela saiu como um sussurro trêmulo. Ela tinha certeza de que seu coração estava prestes a parar. Olhou para Rafael, que parecia ter perdido completamente a cor. Era um homem sempre tão controlado, tão cheio de si, agora exposto e vulnerável. Diego, que estava encarando Clara com uma mistura de raiva e confusão, pulou à frente. O que você quer dizer com sabe tudo? Você está dizendo que me enganou? Que todos nós fomos enganados? Suas palavras vinham carregadas de raiva, mas havia um subtexto de preocupação. Como se ele soubesse que tudo aquilo poderia sair de controle. Clara fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Quando os abriu, era como se houvesse fogo neles. Eu sou a irmã de Rafael, soltou de uma vez, provocando um murmurinho ensurdecedor na sala. Isabela sentiu que o chão se abria sob seus pés. Como isso poderia ser possível? Rafael tinha uma irmã? Por que ele nunca mencionou? Os rostos se viraram. Sussurros se espalharam. Como uma onda, Rafael estava em choque. Seu olhar se perdendo em Clara. Você não pode estar falando sério! Ele respondeu, uma mistura de espanto e negação. Você foi dada como morta. Fui dada como morta porque você a deixou. Clara disparou, cada palavra cortando como uma faca. Meu acidente, Rafael, foi tudo por causa de você. A declaração deixou todos sem palavras. O que Clara disse agora era um eco de dor profunda.
de uma traição que ia além da compreensão. O ambiente estava em um limiar de tensão explosiva. Isabela estava paralisada. Aquela revelação transformava tudo o que ela pensara sobre Rafael. Ele não é apenas um bilionário encantador. Havia tragédias em seu passado e segredos que tornavam sua vida muito mais complexa. O que mais ele estava escondendo? Uma onda de calor subiu pela cabeça de Isabela, tornando-a muito mais intensa do que um simples desconforto. Se isso é verdade, Rafael, começou, mas não conseguiu continuar. O aperto no peito era real, doloroso. Era evidente que em algum lugar, entre as promessas não cumpridas e o orgulho, havia uma verdade que ela precisava enxergar. Você não entende. Rafael começou tentando recuperar o controle, mas a voz dele estava baixa e trêmula. Nós dois estávamos em lados opostos de uma guerra que nunca escolhemos. Isabela sentiu que tudo estava virando um pesadelo e ao mesmo tempo um filme de terror. E então, enquanto todos aguardavam ansiosos por uma resposta, algo mais chocante aconteceu. Clara deu um passo à frente e, com um gesto rápido, puxou uma pequena pistola dourada do bolso de seu manto. O silêncio se tornou quase opressivo. Ninguém vai sair dessa sala até que eu diga tudo o que preciso, ela gritou, a voz estrondando. Os convidados recuaram, alguns gritando, outros paralisados pelo medo. Isabela sentia o coração disparado, enquanto a adrenalina corria em suas veias. A tensão agora era palpável, como uma corda prestes a se romper. Clara, não! Isso não vai resolver nada! A voz de Diego estava cheia de um desespero genuíno. Mas Clara, não. Parecia se importar. Você acha que isso é um jogo? Todo mundo aqui tem algo a perder. Hoje vou expor a verdade que vocês tanto esconderam. E vou garantir que as consequências sejam sentidas por todos. Sua voz retumbou pelo salão como um grito primal. Isabela estava à beira das lágrimas, sem saber se corria ou se permanecia. O que Clara estava realmente tentando conseguir? O que mais ela sabia? Os olhares se cruzavam. Os murmúrios se transformaram em gritos. E naquele instante, enquanto o mundo em volta parecia desmoronar, a única certeza que Isabela tinha era que tudo o que pensara que sabia estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. O eco da pistola metálica refletiu seus temores, e a única pergunta que permanecia envolta em mistério era: quais verdades ainda estavam por vir? O silêncio na sala era quase ensurdecedor. Os convidados trocavam olhares de incredulidade enquanto Clara segurava a foto, o peso da revelação pairando no ar. Isabela queria gritar, mas seu cérebro estava paralisado. A imagem diante dela era um eco sombrio de um passado que ela nunca soubera que tinha. Clara, o que isso significa? A voz de Isabela saiu como um sussurro trêmulo. Ela tinha certeza de que seu coração estava prestes a parar. Olhou para Rafael, que parecia ter perdido completamente a cor. Era um homem sempre tão controlado, tão cheio de si, agora exposto e vulnerável. Diego, que estava encarando Clara com uma mistura de raiva e confusão, pulou à frente. O que você quer dizer com sabe tudo? Você está dizendo que me enganou? Que todos nós fomos enganados? Suas palavras vinham carregadas de raiva, mas havia um subtexto de preocupação, como se ele soubesse que tudo aquilo poderia sair de controle.
Clara fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Quando os abriu, era como se houvesse fogo neles. Eu sou a irmã de Rafael, soltou de uma vez, provocando um murmurinho ensurdecedor na sala. Rafael rapidamente se esforçou para manter a compostura, mas seu rosto mostrava que a bomba tinha explodido. Você não pode estar falando sério, ele respondeu, um misto de espanto e negação. Você foi dada como morta. Fui dada como morta porque você a deixou. Clara disparou, cada palavra cortando como uma faca. Meu acidente, Rafael, foi tudo por causa de você. A declaração deixou todos sem palavras. O que Clara disse agora era um eco de dor profunda, de uma traição que ia além da compreensão. Isabela estava paralisada. Aquela revelação transformava tudo o que ela pensara sobre Rafael. Ele não era apenas um bilionário encantador. Havia tragédias em seu passado e segredos que tornavam sua vida muito mais complexa. O que mais ele estava escondendo? Uma onda de calor subiu pela cabeça de Isabela, tornando-a muito mais intensa do que um simples desconforto. Se isso é verdade, Rafael, começou, mas não conseguiu continuar. A pressão no peito era real, dolorosa. Era evidente que em algum lugar, entre as promessas não cumpridas e o orgulho, havia uma verdade que ela precisava enxergar. Você não entende, Rafael começou, tentando recuperar o controle, mas a voz dele estava baixa e trêmula. Nós dois estávamos em lados opostos de uma guerra que nunca escolhemos. Isabela sentiu que tudo estava virando um pesadelo e, ao mesmo tempo, um filme de terror. E então, enquanto todos aguardavam ansiosos por uma resposta, algo mais chocante aconteceu. Clara deu um passo à frente e, com um gesto rápido, puxou uma pequena pistola dourada do bolso de seu manto. O silêncio se tornou quase opressivo. Ninguém vai sair dessa sala até que eu diga tudo o que preciso, ela gritou, a voz estrondando. Os convidados recuaram, alguns gritando, outros paralisados pelo medo. Isabela sentia o coração disparado enquanto a adrenalina corria em suas veias. A tensão agora era palpável, como uma corda prestes a se romper. Clara, não! Isso não vai resolver nada! A voz de Diego estava cheia de um desespero genuíno. Mas Clara não parecia se importar. Você acha que isso é um jogo? Todo mundo aqui tem algo a perder. Hoje vou expor a verdade que vocês tanto esconderam. E vou garantir que as consequências sejam sentidas por todos. Sua voz retumbou pelo salão como um grito primal. Isabela estava à beira das lágrimas, sem saber se corria ou se permanecia. O que Clara estava realmente tentando conseguir? O que mais ela sabia? Os olhares se cruzavam, os murmúrios se transformaram em gritos, e naquele instante, enquanto o mundo em volta parecia desmoronar, a única certeza que Isabela tinha era que tudo o que pensara que sabia estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. O eco da pistola metálica refletiu seus temores. Clara então virou-se para Rafael, os olhos cheios de chamas. Você não quer que eu revele seu segredo, não é? A verdade que você esconde as 7 chaves? Rafael, agora pálido como uma folha, tremeu. Clara, não faça isso. Ah, mas vou, ela respondeu. E enquanto apontava a arma para o teto, um estampido soou e a lâmpada central se estilhaçou em 1000 pedaços. As pessoas gritaram e no caos, enquanto todos tentavam se proteger, um impulso avassalador tomou conta de Clara. Em um movimento rápido, ela mandou um envelope pelo ar.
que flutuou lentamente antes de aterrissar em frente a Isabela. A verdade sempre aparece, ela declarou por fim. Isabela olhou para o envelope aberto que revelava documentos e fotos, um nome ressoando na sua mente como um eco distante. Você não sabe quem realmente está por trás disso, disse Clara com um olhar intenso. E no instante em que ela falou, a expressão de Diego mudou. Não, não pode ser, ele sussurrou, começando a agir de forma estranha, como se finalmente tudo estivesse fazendo sentido. Isabela parou, absorvendo a intensidade da situação. A única pergunta que ecoava em sua cabeça era: quem era o verdadeiro manipulador de toda essa história? O mundo ao seu redor começou a girar. E com isso, a esperança de um futuro tranquilo desmoronava junto com a verdade desconhecida. E silêncio na sala era intenso, quase sufocante. Clara segurava a foto, os olhares da multidão fixados em seu rosto. Isabela sentia a confusão tomar conta de sua mente. Como tudo aquilo podia estar acontecendo? O que aquilo significava realmente? Rafael estava pálido, sua mandíbula tensa. As revelações estavam quebrando suas defesas. Diego, com um olhar que parecia fundir raiva e preocupação, quase implorou: por que você está fazendo isso, Clara? Mas a mulher não tinha a intenção de recuar. Ela parecia estar no auge de seu poder e todos na sala sentiam isso. E vocês acham que isso acaba aqui? Clara perguntou, os olhos cheios de fogo. A verdade é só o começo. Então, de repente, um barulho estrondoso cortou a tensão como uma faca. A porta principal da mansão foi arrombada e um grupo de homens armados entrou, todos com máscaras no rosto. O caos se instalou. Gritos irromperam e as pessoas começaram a correr em direções opostas, tentando encontrar abrigo. Isabela sentiu o pânico pulsar dentro dela. Não! Gritou, enquanto tentava perceber o que estava acontecendo. Rafael imediatamente se pôs na frente de Isabela, como se estivesse tentando protegê-la. Mas Clara estava imóvel, como se estivesse hipnotizada pelo desfecho, que se desenrolava diante dela. Os homens armados começaram a ordenar que todos se ajoelhassem. Isabela não podia acreditar no que via. Aquela festa de gala havia se transformado em um emaranhado de gritos e temores. O homem na frente, o líder, tirou a máscara. Era alguém que Isabela conhecia. Muito bem. Um velho associado de Rafael. Tiago. Você nunca deveria ter feito isso, Rafael. Tiago gritou, seus olhos parecendo brilhar em desafio. Você desatou uma guerra muito maior do que imaginava. O tempo pareceu congelar. Rafael ficou sem palavras, mas Isabela sentiu o chão se abrir. O que Tiago estava insinuando? Que guerra era essa? Tudo estava evoluindo de uma maneira que desafiava qualquer lógica, e a verdade parecia escorregar entre seus dedos. Clara, você realmente acha e isso vai ajudar? Diego gritou, desesperado. Você só trouxe o inferno para nós. Mas Clara não hesitou. Se eles estão aqui, é porque a verdade finalmente vai vir à tona. Ela exclamou, como se isso fosse um triunfo. Rafael finalmente pareceu despertar de seu estado de paralisia. Tiago, o que você quer? Você não pode fazer isso! A voz dele tremia, mas havia uma força crescente que raspava em sua indignação. Você não vai ficar impune por isso. Ah, mas já estou dentro do jogo, meu amigo, Tiago respondeu com um sorriso cruel. E agora? Eu vou garantir que
todos aqui saibam quem você realmente é. Isabela olhou para Rafael, sua mente girando sem parar. Rafael, o que está acontecendo? Ela perguntou, sua voz baixa e frágil. Mas ele não a estava ouvindo. Seus olhos estavam fixos em Tiago e a tensão entre eles era palpável. Clara então se virou para Isabela, com uma expressão difícil de interpretar. Você é mais do que uma peça nesse jogo. Você está prestes a descobrir quem realmente é. A frase reverberou na mente de Isabela, crescendo como uma luz obscurecida. O mistério se aprofundava. A ação ao redor parecia acelerada, mas para Isabela, tudo estava acontecendo em câmera lenta. O rosto de Rafael, uma máscara de dor e culpa. O olhar desafiador de Tiago, presumisse um predador satisfeito consigo mesmo. E por fim, Clara, com uma determinação que era aterrorizante. Qual verdade ela estava prestes a revelar? E justo quando um deles se preparava para agir, um novo barulho retumbou pela sala. Um disparo. O que era aquilo? O que aconteceria a seguir? A linha entre morte e vida estava se tornando finíssima. E Isabela não sabia se estava pronta para enfrentar o que quer que fosse. Ela desejava com todas as forças que aquele momento de terror pudesse ser desfeito. Mas a verdade estava prestes a ser descoberta e nada seria como antes. O silêncio na sala era sufocante. Todos estavam em choque. O disparo, ainda ecoando no ar, fez a multidão recuar, como se uma onda invisível os empurrasse. O líder mascarado olhava fixamente para Clara, que ainda segurava a pistola, mas agora algo havia mudado em seu semblante. Havia uma determinação feroz, mas também uma fraqueza. Um fio de sangue escorria pelo seu rosto e Isabela pôde ver que um corte tinha se aberto em sua testa no momento em que a lâmpada estourou. Clara, pare! Você não precisa fazer isso! Diego gritou, sua voz soando desesperada. A tensão era palpável e os convidados trocavam olhares cada vez mais nervosos. Isabela, em choque, segurou Rafael pelo braço, temendo por ele, por ela, por todos ali. Mas Clara tinha outro plano. Com os olhos arregalados, ela olhou para Rafael, seu irmão, à revelia. A verdade se tornará um fogo, Rafael. Você não pode esconder o que fez. E enquanto a sala retumbava de temor, ela estacionou em um ponto crucial. Em vez de apontar a arma para os homens armados, virou o cano para si mesma. Hoje, tudo acaba comigo! Gritou, e o sangue começou a correr de sua cabeça. Um grito cortou o ar, e Rafael avançou. Clara, não! Sua voz era um rugido, cheio de dor e urgência. E justo quando tudo parecia fadado a terminar em tragédia, algo indescritível aconteceu. O homem mascarado, que se apresentava como Tiago, deu um passo à frente, os olhos cheios de raiva e alucinação. Você não vai fazer isso, Clara, ele disse. Não agora que estamos tão próximos de descobrir tudo. As palavras ecoaram no espaço em retorno. Todos na sala sentiram um arrepio. Tiago não era um inimigo qualquer. Isabela se lembrou vagamente de ouvir o nome em conversas furtivas? Um peso de história antiga que ela ainda não compreendia. Você não pode ser o que eu estou pensando. Isabela sussurrou para Rafael. Eu estava fugindo dele. Os dois, nós estávamos fugindo. Rafael gritou, as emoções cheias de desespero. Se você puxar esse gatilho, Clara, ele ganhará. Você finalmente se juntará a eles.
Um silêncio mortal tomou conta. O que Rafael queria dizer? As palavras giraram na mente de Isabela. Provocações de uma revelação que não era deste mundo. E então, como um filme mudando de cena, notou que Diego estava agora paralisado, o olhar fixo em Tiago, como se tivesse caído do limbo. Você? Ele gaguejou. Sim! Tiago interrompeu, a voz cheia de raiva, cortante como vidro. É a peça que faltava. O que vocês nunca entenderão é que todos nós fazemos parte de um jogo. A adrenalina estampada nos rostos de todos à sua volta, mas Isabela estava em estado de choque. Tudo era uma encenação? Clara, um peão em um jogo maior? Rafael, o príncipe encantado, mascarando um passado sombrio? A vida que ela havia acreditado estar vivendo agora se desvanecia em jogadas e manobras. Você não tem que seguir isso. A voz de Clara tremulou, como se ela mesma estivesse lutando contra as correntes invisíveis que a prendiam. E em um movimento abrupto, lançou a pistola na direção de Rafael. Chega, podemos acabar com isso agora! Rafael estendeu a mão, tentando pegá-la, mas, ao invés disso, acertou o chão e, com um estampido, a pistola disparou novamente. O tiro cortou o ar e Clara caiu para trás, os olhos arregalados, a vida escapando dela. Não! O grito de Rafael ecoou. A ferida na sala era agora tão densa quanto o horror. Isabela ficou paralisada, seu ser todo trincando em resolução e negação. Olhos se viraram, o caos floresceu. O que viria a seguir? O que mais estava velado sob as sombras daquela mascarada história? O silêncio na sala era sufocante, todos estavam em choque. O disparo ainda ecoava no ar e uma onda de pânico se espalhou. Clara caíra, os olhos arregalados, um fio de sangue escorrendo pela testada. Rafael estava paralisado, como se o tempo tivesse parado. Não, não, não! Isabela gritou, correndo para perto de Clara. O mundo inteiro parecia girar ao seu redor. Desconexões entre pessoas, entre sentimentos. Os convidados começaram a gritar, se aglomerando em um canto. A realidade murchando diante de seus olhos. Clara acorde! A voz de Isabela era um mix de desesperança e choque. Ela se virou para Rafael, angustiada. Ela precisa de socorro! Rafael estava pálido, imóvel. A expressão no rosto dele era uma confusão de medo e culpa. Isso não pode estar acontecendo. As palavras saíram dele como um lamento seco. Então, em um ímpeto de desespero, ele correu em direção a Clara. Mas antes que pudesse alcançá-la, a sala explodiu em gritos. Todo mundo saiam! O grito de Diego cortou o caos. Os homens mascarados começaram a se mover, cercando o grupo como predadores prontos para atacar. Isabela estava em choque, sua mente girando. Em meio ao tumulto, um homem, que antes estava atrás das sombras, avançou para a frente. Um homem gigantesco, com uma presença imponente. Ele retirou a máscara, revelando o rosto de Leonel, antigo rival de Rafael, conhecido por seus métodos impiedosos. O que você está fazendo aqui? Rafael rosnou, os olhos se estreitando. Em desafio. O que Leonel queria? Eu só vim garantir que a verdade fosse exposta, Matarazzo. Leonel sorriu de forma sinistra, a malícia em sua voz tornando tudo ainda mais real. E parece que a verdade acaba de ganhar um forte aliado. Isabela mal conseguia processar. Clara, caída no chão, suas palavras ressoavam em sua mente. A verdade se tornará um fogo. Que fogo? Que verdade? Os flashes de eventos passados começaram a cruzar sua mente, como luzes piscando de um alerta. Leonel deu um passo à frente, apontando para Rafael e Clara. Ah,
O amor fraternal, não é? Como você viu sua irmã ser tratada pelos seus próprios amigos, pela sua própria família? A confusão se instalou novamente. O que você quer dizer? Isabela perguntou, seus olhos fixos em Leonel. Ele estava jogando com suas emoções. Você não está preparada para ouvir a verdade, Isabela. Ele riu, como se estivesse se divertindo. Então virou-se novamente para Rafael e gritou: Você nunca imaginou que poderia haver um lar para todos que você achava que tinha deixado para trás, pois a culpa sempre foi sua. A sala ficou em silêncio. Uma tensão indescritível pairava. Rafael parecia desmoronar, a culpa de um passado não resolvido ressoando de seu olhar. Isabela não sabia se queria saber mais, mas algo dentro dela já estava mudando, se moldando à verdade que estava sendo revelada. Eu sei que você fez tudo isso, Clara sussurrou, lutando para se manter consciente. E agora? A história finalmente vai se repetir. Havia uma determinação em seu olhar que Isabela não compreendia. Uma determinação que iluminava a penumbra. E justo quando a tensão estava prestes a explodir, Leonel ergueu a mão, apontando para o envelope que Clara tinha lançado antes. A verdade está ali. Vocês nunca souberam quem realmente manipulava os fios. Não é mesmo? O passado sempre retorna. E agora, todos os seus segredos como uma bomba. Isabela então sentiu uma pontada no coração. A vida dela, tudo o que pensava ser real, estava construído em uma teia de mentiras. E enquanto a verdade se tornava um eco distante, a certeza de que nada era como parecia começava a desmoronar ao seu redor. Parece que a verdadeira guerra apenas começou, murmurou Leonel, seus olhos brilhando com malícia. Havia algo que ele sabia, algo que iria vir à tona. E com isso, o chão sob os pés de Isabela parecia se abrir. Em que realidade ela havia realmente mergulhado? O caos de alucinações se tornou palpável, o medo crescendo na multidão. E enquanto a verdade se aproximava, Isabela percebeu que o que quer que estivesse prestes a acontecer mudaria tudo, e todos, para sempre. Que segredos sobre Rafael e Clara estavam escondidos sob a superfície? Essa tinha se tornado a única pergunta ressonante em sua mente. O caos na sala era eletrizante, como se uma tempestade tivesse desabado sobre todos ali. Isabela sentiu um nó na garganta, o pânico se espalhando por seu corpo. O que mais você sabe, Clara? Gritou, quase implorando por respostas. A verdade era um labirinto escuro. E cada palavra de Clara acendia mais dúvidas. As palavras de Leonel ainda ecoavam. A verdade se tornará um fogo. Olhou para Rafael, buscando nele uma resposta que ele não parecia ter. As emoções estavam à flor da pele, e a tensão na sala era palpável. Clara estava caída, mas ainda tinha um brilho intenso nos olhos, justo quando a situação parecia estar prestes a explodir. Leonel, com um sorriso maligno, foi mais fundo. Vocês só conhecem a verdade que Rafael lhes contou. Mas e se eu dissesse que tudo isso é uma farsa? Que Clara e Rafael não são quem vocês pensam? Que Clara é filha de outro homem, um homem que Rafael traiu? O silêncio ensurdecedor se abateu. Era o tipo de revelação que fazia a sala tremer. Isabela mal podia acreditar. O quê? Isso não pode ser verdade! Ela gritou, mas suas palavras foram levadas pela corrente de choque coletiva. Olhos estavam fixos em Rafael, buscando nele a confirmação. É uma mentira! Rafael finalmente falou.
Sua voz tinha um tremor que Isabela não podia ignorar. O olhar em seu rosto passava de raiva para desespero. Ele estava lutando para manter a compostura, mas cada detalhe do seu passado começava a desembaralhar-se diante de todos. Clara, ofegante, levantou a mão, tentando se levantar. Eles armaram tudo! Rafael não é apenas um bilionário, mas um homem com segredos sujos. Havia um fogo em sua voz, uma determinação que desafiava a dor. A culpa pela minha queda, pela minha vida, está em você, Rafael. E agora, todos verão isso. Diego, que havia permanecido em silêncio até então, mais paralisado que nunca, deu um passo à frente. Você vai me dizer que eu estive do lado errado todo esse tempo? Que o quê? Fazia sentido? Se tornou uma mentira? O caos estava perto de se tornar insuportável, mas antes que alguém pudesse reagir, um som cortante atravessou o ar. A porta se arrombou novamente. Mas dessa vez não eram homens mascarados. Era alguém que Isabela nunca esperaria ver. Chega de mentiras! Estou aqui para acabar com isso! Gritou a figura que se destacava na entrada. Era a mãe de Rafael, uma mulher que todos acreditavam ter morrido há anos em um acidente trágico. Você? O que você está fazendo aqui? Rafael mal pôde sussurrar, os olhos arregalados de choque. Eu vim para impedir que você destrua tudo o que construí. Clara é muito mais importante do que você. Imagina! É hora de você enfrentar a verdade sobre sua própria família. O olhar dela era aflito, mas também cheio de coragem. As palavras dela cortaram o ar como uma faca afiada. Os murmúrios cresceram entre os convidados, a revelação girando suas cabeças como um furacão. Você sabe quem são os verdadeiros culpados. Sabia que eu nunca poderia confiar em você. Rafael gritou, a dor estampada em seu rosto. Isabela estava em estado de choque, absorvendo tudo. A peça que faltava estava nas mãos da mulher que acreditava estar do lado errado o tempo todo. Mas por que agora? O que mais não sabia? Eu sou aqui para garantir que os erros não se repitam. A mãe dele dizia, sua voz quase como um mantra. Vocês todos precisam entender que o que aconteceu no passado ainda nos afeta. A verdade nunca será enterrada. Um grito ecoou na sala, e como um plasma que explodia, a tensão aumentou. Com tudo isso, uma nova onda de pânico começou a se espalhar. Isabela sentiu uma tempestade crescer dentro de si. Se Clara era realmente filha de outro homem, então tudo o que havia sido construído, sonhos, esperanças, promessas, poderia desmoronar. E enquanto as revelações continuavam a desdobrar-se, uma pergunta cruciante ecoava em sua mente. Quais segredos mais estavam por vir? E mais importante, quem realmente era Rafael Matarazzo? O que elas ainda não tinham contado? O ar estava pesado, uma mistura de medo e incerteza pairava. A mãe de Rafael estava lá, e sua presença parecia um terremoto. Isabela olhou para ela, para suas mãos trêmulas e para o olhar decidido. Vocês todos precisam conhecer a verdade, exclamou, seus olhos escaneando o ambiente. O que antes era uma festa glamourosa, agora se tornava um confronto de verdades. Certifique-se de que o que você diz é verdade, Leonel sussurrou.
olhando para ela com uma mistura de desdém e interesse, porque esta é uma guerra que você não pode vencer. O ambiente estava eletrificado, cada palavra pesando mais que um tijolo. Clara, ainda caída, olhou de Rafael para a mãe dele. Eu sou a chave e a verdade tem um preço, murmurou, seu tom entrecortado de dor. Rafael, entre lágrimas e raiva, esforçou-se para entender. Ele se agachou ao lado de Clara, seu olhar em colapso. Desculpe, Clara, eu nunca soube. Ele parecia pequeno, ferido por um passado que finalmente estava sendo revelado. Isabela sentiu um nó na garganta. O que mais estava escondido? O espírito da festa havia sido engolido. E agora, todos pareciam presos em um jogo de poder. Ela não queria mais ser parte disso. Precisamos de ajuda. Precisamos de uma saída, gritou, clamando por uma solução. Diabo observou, sua expressão divertida, mudando para seriedade. A única solução é encarar seus próprios demônios, e parece que todos estão prestes a ser consumidos. Um murmúrio ecoou entre os convidados, como se o chão estivesse se desmoronando sob eles. Isabela olhou para Rafael e depois para Clara, procurando uma saída. Diagnosticar o que está errado não vai curá-los. Sua voz era baixa, mas clara. Precisamos resolver isso. Não por nós, mas por quem amamos. Durante um breve instante, tudo parecia ficar em suspenso. Clara sorriu fraco, como se aquela pequena chama de esperança fosse suficiente. O amor ainda pode vencer, mesmo entre as mentiras. Ela parecia mais forte, como se o passado não tivesse mais poder sobre ela. Foi nesse momento que Rafael se ergueu, olhando para sua mãe. Chega! Não posso continuar escondendo quem sou. Todos precisam conhecer a verdade, mesmo que doa. A determinação em sua voz ressoou junto com as murmurações da multidão, que agora prestava atenção em um homem que antes parecia tão perfeito. Eu estarei ao seu lado, Clara respondeu, a luz de esperança voltando a iluminar seus olhos. Isabela, tocada por aquele momento, sentiu as lágrimas escorrerem. O poder do amor e da verdade parecia finalmente quebrar as correntes que os prendiam. Leonel, percebendo que a situação estava se tornando fora de controle, tentou interromper. Devem entender, há uma linha que não podem cruzar. Se revelarem tudo, as consequências serão catastróficas. Mas Rafael sabia que ficassem parados, estariam condenados. Ele olhou para todos e disse com força: vamos lidar com isso juntos. A verdade nos libertará. A multidão, agora a favor da verdade, começou a murmurá-la em uníssono, como um mantra. No momento em que a tensão começou a aliviar, Clara e Rafael se uniram em um abraço. Isabela sentiu que seu próprio futuro estava prestes a ser definido. E então uma sirene distante começou a soar, cortando o momento, trazendo um novo tipo de pânico. E naquele tumulto, entre a fumaça do passado e as chamas do futuro, a história deles talvez estivesse apenas começando. Todos saíram da festa, mas cada um carregava o peso de suas escolhas, enquanto as sombras de seus segredos se deslizavam atrás deles. E agora, enquanto a história deles encontra novos caminhos e a verdade começa a se revelar, você não pode ficar de fora. Então, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você continue recebendo o melhor conteúdo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere
nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Você precisa fazer parte disso.